A história é uma das mais conhecidas da humanidade. Adão e Eva, o primeiro casal. Caim, o primogênito lavrador. Abel, o pastor de ovelhas. O ciúme, o primeiro assassinato. Uma história de 4 pessoas que define o início de tudo. Mas quando Caim, amaldiçoado por Deus, é banido para a terra de Nod, a leste do Éden, a Bíblia nos diz que ele conheceu sua esposa, edificou uma cidade e teve filhos. E aqui, uma pergunta ecoa através dos milênios. Uma pergunta que teólogos, céticos e curiosos fazem há séculos. Se no mundo só existiam Adão, Eva e Caim, de onde veio essa esposa? Quem era ela? Nos próximos minutos, vamos resolver este que é um dos maiores paradoxos aparentes da Bíblia. Vamos revelar a identidade não apenas da esposa de Caim, mas de todos os outros filhos e filhas de Adão e Eva que foram deixados nas entrelinhas da história. Você descobrirá os nomes dessas mulheres esquecidas, as mães de toda a humanidade, registrados em textos antigos que não chegaram ao cânone sagrado. E mais importante, vamos entender por que a Bíblia, um livro de genealogias, parece ter omitido a história completa da primeira e mais importante família de todas. Prepare-se, pois a peça que falta no quebra-cabeça da criação está prestes a ser revelada. A primeira pista, a mais crucial, não está em um livro proibido ou um manuscrito secreto. Ela está escondida à vista de todos, no próprio livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4. Depois de narrar o nascimento de Sete, o filho que substituiu Abel, o texto afirma de forma clara e inequívoca: "E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas." Preste atenção nessas últimas palavras, filhos e filhas, no plural. Isso não é uma teoria, é uma afirmação bíblica direta. Adão e Eva não tiveram apenas 3 filhos, eles tiveram uma família numerosa, como era o costume e a necessidade da época. Eles cumpriram a primeira ordem de Deus: crescei e multiplicai-vos. A resposta mais lógica e direta para a pergunta, com quem Caim se casou, é com sua irmã. E aqui, nossa mente moderna recua. O tabu do incesto é uma das regras sociais mais fortes que temos. Mas precisamos nos transportar para o início dos tempos. Naquele momento, não havia outra opção. Era uma necessidade biológica para a continuação da espécie humana. Teologicamente, a lei divina contra essas uniões só seria entregue a Moisés, séculos mais tarde. E do ponto de vista genético, o genoma humano, vindo diretamente de uma criação perfeita, ainda não havia acumulado as mutações e defeitos que tornam essas uniões perigosas hoje. A primeira geração de seres humanos era geneticamente pura. Portanto, a resposta está na Bíblia, mas os detalhes estão em outro lugar. Para encontrar os nomes dessas filhas esquecidas, precisamos olhar para textos antigos que, embora não façam parte da Bíblia protestante ou católica, eram altamente respeitados pelo povo judeu da época. O principal deles é o livro dos Jubileus, escrito por volta do século II a.C. Ele é também conhecido como o Pequeno Gênesis, por recontar a história da criação com detalhes impressionantes. E é Jubileus que nos dá os nomes. Segundo o capítulo 4 deste livro, a esposa de Caim era sua irmã mais nova, chamada Auã. O texto diz que, no final do 3º jubileu, Caim tomou Auã, sua irmã, para ser sua esposa, e ela lhe deu um filho, Enoque. Auã não foi apenas a esposa de Caim, ela foi a cofundadora da primeira cidade da história, uma mulher que seguiu seu marido amaldiçoado para o exílio e com ele iniciou uma nova civilização. Mas ela não foi a única. O livro dos Jubileus também nos diz que Sete, o filho justo, casou-se com outra irmã, chamada Azura. Foram Sete e Azura que continuaram a linhagem piedosa da qual eventualmente descenderiam Noé, Abraão e o próprio Messias. Auã e Azura, 2 nomes que foram as mães de toda a humanidade, mas que foram deixadas de fora da narrativa principal. Então, a pergunta final e mais importante é: por quê? Por que a Bíblia, um livro tão focado em genealogias, omitiria os nomes das filhas de Adão e se concentraria apenas em Caim, Abel e Sete? A resposta revela o propósito central das Escrituras. A Bíblia não foi escrita para ser um censo demográfico ou um livro de história completo.
Ela é, acima de tudo, um livro de teologia, uma narrativa com um propósito muito específico: traçar a linhagem da promessa. O foco narrativo da Bíblia é a semente, a linhagem através do qual o Messias, o Redentor prometido, viria ao mundo. Abel, o justo, era a esperança inicial, mas sua morte prematura quebrou essa linha. Caim, o assassino, foi desqualificado e sua linhagem, embora próspera em realizações mundanas como a metalurgia e a música, foi marcada como amaldiçoada. Foi Sete quem se tornou o novo portador da promessa. A partir dele, a linhagem sagrada continuou. As outras histórias não necessariamente foram escondidas por uma conspiração, mas editadas por relevância narrativa, como um diretor de cinema, que corta cenas para manter o foco na trama principal. Os filhos esquecidos de Adão e Eva nos ensinam uma lição profunda sobre como ler os textos sagrados. Ela nos mostra que por trás das grandes narrativas de profetas e reis, existem inúmeras histórias não contadas. As histórias das mulheres e homens que, silenciosamente, teceram a tapeçaria da humanidade. A resposta para o grande mistério de Caim não estava em um segredo obscuro, mas na compreensão do propósito do livro que temos em nossas mãos. Se você entende agora que a Bíblia é um livro profundo com muitas camadas a serem descobertas, comente com sabedoria. A história é maior. Inscreva-se e ative o sininho, porque as histórias que ficaram na entrelinhas são as mais fascinantes de todas.